As atividades, operações que expõem os trabalhadores sem proteção adequada oferecerão risco grave e iminente quando os níveis de ruídos contínuos ou intermitentes estiverem em qual valor de dB. Meus amigos, aqui a gente vai recorrer a NR15, anexo 1. Aqui eu tenho o nível de ruído, decibel. E aqui o tempo máximo de exposição diária permissível ao trabalhador sem a proteção auditiva. Aqui nós temos o decibelímetro, que vai justamente tem a função de mensurar no ambiente o grau de ruído apresentado naquele ambiente. Então aqui vocês vão aprender aqui também, sempre vocês sabem que eu aprofundo mais o conhecimento. Vamos aprender, meus amigos, a fazer o cálculo, a determinar se a exposição do ruído está acima ou não do limite de tolerância definido pela NR15. Esse é o cálculo de dose de ruído. Se a exposição do ruído estiver acima do limite de tolerância descrito pela norma, esse é o anexo 1, naturalmente o trabalhador passará a ter direito legal ao adicional de insalubridade. E aqui tem a definição de insalubridade. As atividades e operações insalubres são aquelas atividades que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, acabam por expor os empregados a agentes nocivos à sua saúde. Perfeito, meus amigos, seguindo. Aqui tem os tópicos da NR15. Aqui eu peguei a fórmula para cálculo da medição de ruído. Inclusive tem um exercício no final, a gente vai fazer um exercício para a gente aprender a usar essa fórmula. Meus amigos, essa fórmula, eu vou explicar depois, mas esse tempo, essa fórmula aqui, exposição acima do limite de tolerância. Usando essa fórmula que a gente vai ver em seguida, como eu falei, somando esses fatores, se for maior do que 1, eu estou com a exposição, o trabalhador com a exposição acima do limite tolerado. E naturalmente terá direito ao adicional de insalubridade. Tá? E aqui, naturalmente, estiver abaixo de valor menor do que 1, somatório desses fatores, naturalmente está dentro de uma permissividade em condições de trabalho. CN está aqui, ó, indica o tempo total exposto a um nível específico de ruído. Tá? Somando C1, C2, C3, CN, C4, CN pode ser C4, C5, pode ser C1, C2 somente. Né? Esse é o tempo total. Então, o trabalhador trabalha 8 horas. Ele pode, nessas condições aqui, T1 ficar exposto 2 horas, aqui 3 horas, e aqui 2 mais 3, 5, mais 3 horas aqui. Enfim, vocês vão entender a fórmula abaixo. Fica difícil explicar assim. Aplicando fica mais fácil. Aqui na norma, entende-se como ruído contínuo ou intermitente, para fins de aplicação dos limites de tolerância, aquele ruído que não seja ruído de impacto, ou seja, ruído espaçado. Tem que ser ruído contínuo ou intermitente, isso é a mesma coisa. É um ruído que não cessa. Tá? Esses níveis de ruído contínuo e intermitente devem ser medidos em decibéis, pelo decibelímetro, aquela foto que nós vimos. Né? E as leituras devem ser feitas, importante isso, próximas ao ouvido do trabalhador. Faz todo sentido. Os tempos de exposição aos níveis de ruído não devem exceder os limites de tolerância fixados naquele quadro que eu apresentei no primeiro slide. Para valores encontrados de nível de ruído intermediário, será considerada sempre a máxima exposição diária permissível, relativa ao nível imediatamente mais elevado. Ou seja, se ele está exposto a 3 ambientes de trabalho ao longo do dia, ambiente A, B e C, se no ambiente B ele tem exposição a maior grau de ruído, equivale a ter esse ruído de grau máximo que está no ambiente B, é como se estivesse também no A e no C. Responde sempre quem tem um maior nível de ruído. Não é permitida a exposição a níveis de ruído acima de 115 decibéis para indivíduos que não estejam com protetor auricular. Então, assim como você falou, meu amigo, nem tenta entrar sem o EPI que você vai se complicar. Tá? E a questão aí, respondendo o gabarito, as atividades ou operações que exponham os trabalhadores a níveis de ruídos, contínuo ou intermitente, superiores a 115 decibéis, sem proteção adequada, nesses casos, o trabalhador está correndo risco grave e iminente. Perfeito, meus amigos? Seguindo aqui, para a gente finalizar o vídeo, para não ficar muito extenso. Tá aí, ó, a exposição. Nós temos aí 8 horas de trabalho.
em 5 ambientes diferentes, fui lá com um decibelímetro, medi esses ambientes, né? Lembrando que é como se ele estivesse exposto a 92 decibéis esse dia todo, mas vamos fazer esse exemplo aqui. Então, aqui temos o tempo permitido segundo a tabela, e aqui o tempo real exposto durante o trabalho lá em loco, né, no local. Então, o trabalhador fica 2 horas exposto a esse ruído, enquanto que é permitido 4 horas. E por aí vai o raciocínio mesmo. Então, meus amigos, essa situação é apresentada. Ele está em condições, atende a norma ou está acima da norma, que é aquele fator número 1, acima de 1. Tá aí, ó. Vocês já tinham visto, mas tudo bem. Aqui eu ponho o tempo de exposição para cada atividade, que é atividade A, B, C, D e E. A atividade A, ele fica exposto 2 horas. E boto ele sobre a razão do tempo que é dado pela tabela. Estão percebendo? Então aqui eu tenho 2 sobre 4, mais 1 sobre 8, mais 2 sobre 6, mais 2 sobre 3, mais 1 sobre 5. Aquele negócio que eu falei de 8 horas, né, é que aqui em cima 2 mais 1 mais 2 mais 2 mais 1, naturalmente vai perfazer as 8 horas de trabalho diárias normais previstas na CLT. Então tá aqui, ó. Isso tudo a gente chama de CN sobre TN. Se for maior do que 1, está complicado. Se for menor que 1, está aceitável. Então, aqui, 2 sobre 4, 0,5 e por aí vai. 1 sobre 8, 1,125. Somando tudo, nós achamos 1,825. Fator maior do que 1. Então, ele tem que usar o protetor auricular e ele está no ambiente insalubre. Ele tem direito ao percentual de insalubridade. Combinado? Tudo tranquilo? Conseguiram entender a questão? Voltando então aqui, essa questão original, aos slides de origem. Então, as atividades e operações que expõem nós trabalhadores sem a proteção adequada oferecerá risco grave iminente quando o nível do ambiente, o nível de ruído for contínuo e intermitente, e além disso tem que estar em valores superiores a 115 decibéis. Gabarito letra A. Tranquilidade, meus amigos? Muito obrigado aí. Esse vídeo aí ficou um pouco extenso, mas eu acho que vale a pena para a gente abordar bem o assunto, frisar bem nosso aprendizado no dia a dia, né, na indústria, trabalhando. É bom a gente ter esse conhecimento aí. Meus amigos, grande abraço do Renato Freire, fiquem com Deus aí, continuem estudando. Pessoal aí do canal do YouTube também, muito obrigado. Grande abraço aí, qualquer coisa estou à disposição. Usem os comentários. Compartilhem, curtam. Grande abraço, fique com Deus.